Olá, pessoas do meu coração. Eu terminei de ler Esperança ontem e hoje a gente precisa conversar não só sobre esse último livro de Jogos Vorazes, mas também se Jogos Vorazes funciona depois que você não é mais adolescente. Então é sobre isso que vamos falar hoje. De vez em quando eu gosto de trazer esse tipo de vídeo aqui, falando se, certo tipo de livro ainda funciona pra certa idade, ou se envelheceu mal, porque às vezes acontece das coisas envelhecerem meio mal. E é um pouco sobre isso. Se você quer saber mais sobre como foi a minha experiência lendo o primeiro e o segundo livro, tem 2 vlogs de leitura aqui no canal. Vou deixar no card pra você assistir. É só clicar aqui no izinho que vai abrir uma listinha dos vídeos que estão linkados nesse vídeo aqui. E aí você pode ir lá assistir e ver o que eu achei desses livros e de outros também, Então eu escolhi vlog de leitura para o primeiro e o segundo livro, mas para esse terceiro eu escolhi esse formato mais aqui de realmente estar discutindo com vocês o que eu achei, como que foi a minha experiência, do que mostrando. Me arrependi em certos momentos porque teve caras e bocas icônicas que aconteceram durante essa leitura, sim, mas eu acho que atrai mais pessoas assim, não é todo mundo que gosta de ver vlog de leitura, e bom, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a minha experiência com esse terceiro livro, tentando não dar spoilers, tá bom? Tentando não dar spoilers do que aconteceu, tanto nesse livro quanto nos anteriores, o que é uma tarefa um pouco mais complicada, mas eu vou tentar e vou deixar uma partezinha com spoilers mais pro final, e vai estar sinalizada pra você poder pular caso você não queira spoilers. 2 coisas que vocês têm que saber antes da gente começar é, primeiro, eu já tinha assistido os filmes, mas assim, muitos anos atrás. Então, em certos momentos eu tinha palpites de tipo, acho que é isso que vai acontecer. E eu não sei se eles eram puramente palpites ou se eles eram influências do filme. Não sei se tinham certas coisas que eu lembrava ali bem assim, abstratamente, de quando eu assisti o filme, ou se foram exatamente suposições com base em vários outros livros que eu li, que tem essa mesma pegada, apesar de eu ser meio nova em distopias. Diria que Jogos Vorazes foi a primeira distopia, que é puramente uma distopia, que eu li. Eu já li outras coisas que são meio misturadas, essas fantasias que são meio distópicas, não sei o quê, mas que é uma distopia, puramente distopia. Na verdade, Jogos Vorazes, quer dizer, eu comecei a ler a série de Jogos Vorazes primeiro, mas no meio eu li uma outra distopia que foi A Ilusão do Tempo, que é um livro que eu ainda quero falar sobre aqui no canal, mas vamos esperar um pouquinho, vai chegar o momento dele, tá? Então, meio que eu li em paralelo, mas não. A segunda coisa que vocês precisam saber é, eu não li tudo de uma vez só. Como eu já falei, li livros no meio, eu escolhi ler um livro por mês de Jogos Vorazes, porque eu sabia que assim eu ia manter a coisa fresca na minha memória, mas ao mesmo tempo não ia ser aquilo de, nossa, devorei e não me lembro de nada. Porque eu queria muito lembrar das coisas, até pra poder fazer esse vídeo aqui direitinho. Então eu li o primeiro livro em novembro, o segundo em dezembro e o terceiro agora em janeiro. E temos vídeos sobre todos eles para documentar esse processo também. Ok, agora sim vamos para o terceiro livro. Quem acompanha aqui sabe que eu achei o primeiro livro muito bom. E a escrita da Suzane, pra mim, é uma das coisas que faz essa história ser tão boa. Então não é só a história em si, é a maneira que ela é contada. E eu espero muito conseguir pegar características dessa escrita, que ao mesmo tempo que ela é direta em vários momentos, ela é real nos flashbacks. Então eu espero conseguir pegar características dessa escrita pra adicionar a minha escrita e fazer as minhas coisas serem ainda mais incríveis, Inclusive temos lançamento novo, sexta-feira começo a lançar a novela de Gisele. Eu quero soltar um capítulo por semana lá no Wattpad. E a gente já tem conto sobre esse universo, caso você queira ler. Se chama Os Dois Fins de Gisele e tá linkadinho aqui na descrição, junto com outros contos que também fazem parte, mas Os Dois Fins de Gisele contam com os mesmos personagens, alguns dos mesmos personagens, apesar de ter um universo mais expandidinho. Então fica atento e me segue nas redes, porque eu vou falar sobre tudo isso por lá. E vai lá ler, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Voltando então, a escrita da Suzanne Collins é um fator decisivo no eu gostar tanto nesse livro. Mas eu não consigo dar 5 estrelas pra Em Chamas. Eu não consigo dar 5 estrelas pra Esperança.
porque tem momentos em que as cenas de ação ficam meio confusas, e eu entendo que, ai, explodiu bomba, ai, não sei o que, e a gente tá vendo pelo ponto de vista da Katniss, então é realmente desorientada, né? Mas é diferente, porque tem momentos em que ela escreve muito bem essa sensação de estar desorientada, e tem outros momentos em que é só confuso, sabe? E não confuso no sentido de a personagem está confusa e não sabe o que está acontecendo. Não, é confuso porque realmente a escrita ficou confusa. E tem muita gente nas cenas, e aí isso torna a confusão um pouco maior, né? Aqui a gente tem, de fato, a rebelião. Acho que isso não é segredo pra ninguém, né? Então, no primeiro e no segundo livro nós temos jogos. No terceiro a gente tem a rebelião. Na verdade, para mim, era meio um segredo. Porque eu falei, gente, eu vi os filmes e não lembro nada. Então eu comecei o segundo livro, tipo assim, uhul, rebelião. Cadê a rebelião do segundo livro? Não tem. Já te adianto que não tem. Né? Mas isso não é spoiler, isso não era um segredo, isso tá aí pra todo mundo ver, sabe? Eu que realmente só sei, no caso. Mas o terceiro livro, então, é inteiramente sobre isso. E eu acho que tem alguns momentos que são, tipo assim, um requinte de crueldade. Eu entendo que tem toda essa coisa de que a capital é cruel e a guerra é cruel para ambos os lados. Ninguém ganha uma guerra de verdade, né? Só tem gente que perde mais do que outros. Mas eu entendo que é essa a ideia, mas tem algumas cenas que são um pouco mais gráficas, de tipo, pessoas perdendo partes do corpo ou morrendo de maneira extremamente sangrenta, que eu não sei se precisava, até porque esse não é um livro adulto, esse é um livro jovem, e a gente sempre cai naquela coisa em livros jovens que é uma garota de 17 anos não ia aguentar. Ela não ia aguentar tudo que a Katniss passa aqui, é tipo impossível. Eu não tô nem falando, tipo assim, fisicamente, sabe? Eu não tô nem falando da quantidade absurda de machucados que a Katniss sofreu no decorrer de todos os livros, e que mesmo com toda a coisa da capital é difícil você se curar 100% das coisas. Muitas coisas deixam sequela. E do segundo livro pro terceiro, quanto essa menina se fudeu fisicamente. Mas eu tô falando de cabeça, eu tô falando de psicológico. Uma pessoa de 17 anos nunca teria cabeça pra ser o rosto de uma revolução. Tanto que eu acho que isso é sim refletido aqui em alguns momentos, mas nunca entra em pauta o ela é muito jovem. Isso nunca entra em pauta. Talvez isso seja mais uma característica do universo que a Suzanne Collins criou aqui, que é realmente levar a adolescente pra se matar na arena, que é a vida dura dos distritos, né, que não enxergam mais as crianças como crianças. A partir de ali, uns 15, 16 anos, as crianças passam a ser adultizadas. Isso pode ser uma característica do universo, mas em nenhum momento nem a Katniss se questiona sobre isso, de caralho, eu sou nova demais e olha tudo que tá acontecendo ao meu redor, alguém me ajude. Eu acho um brilhantismo na descrição nos momentos em que a Katniss tá mentalmente desorientada, como ela gosta de dizer sobre si mesma. Então eu acho que há um brilhantismo na descrição de como a passagem do tempo é completamente dúbia, é completamente perdida, porque a gente só tem uma série de acontecimentos que a gente não sabe o tempo em que eles se encaixam, a gente não sabe se é dia, se é noite, em parte das vezes, quantos dias se passaram, semanas, meses se passaram, e eu acho que foi muito bem descrito, diferente de outras obras que eu já li, como nunca vou perder a oportunidade de falar mal dele, O Axolote Atropelado, que também tem vídeo aqui falando sobre. E ele tem essa coisa de querer passar essa ideia de que a personagem tá perdida no tempo e, oh meu Deus, mas ele não consegue ficar só ruim. Aqui fica bom. Então, eu quero muito ler mais coisas da Suzanne Collins. Gente, tem alguma coisa mais da Suzanne Collins, além do Cantiga do Pássaro e da Serpente, que eu ainda não sei se eu vou ler, acho que eu vou dar um tempo, tá, pra ler o spin-off, né, porque eu acho interessante a coisa de saber como é que o Snow chegou nesse ponto, porque em algum momento ele foi uma pessoa normal, eu imagino. Não sei se agora é o momento, talvez eu espere as minhas emoções darem uma calmadinha, né, pra poder ver o Snow não como a pessoa terrível que ele era aqui, e sim como
só uma pessoa, sabe? Talvez eu espere um pouco. E no final a gente descobre que talvez ele nem seja tão terrível assim, né? Enfim, temos críticas, temos elogios, e eu acho que no final das contas a gente entende que a Katniss foi uma pessoa, foi uma líder, podemos dizer assim, forjada na raiva, forjada no ódio. E então quando tudo se resolve e ela não tem mais a que odiar, ela fica completamente perdida na vida. E eu queria talvez um pouco mais disso, sabe? Não só ela não tem mais o que odiar, mas ela também perdeu uma das coisas que ela mais amava, né? Então eu queria, acho que a gente precisava ver mais disso. Não do ela completamente sem sentido, mas a transição, o momento em que ela recupera o sentido das coisas, sabe? O momento em que ela vai vendo que na verdade a vida dela não precisa acabar também. E eu gostaria de que o epílogo fosse mais sobre isso. Abrindo aqui uma pequena partezinha com spoiler, tá? Então, se você não quer ver spoiler desse livro, nem dos anteriores, vai pra esse minuto aqui, que tá escritinho aqui, que lá já vai ter acabado, já vou ter falado sobre tudo que eu quero falar. Que aqui eu vou dar mais opiniões, tipo assim, sobre acontecimentos específicos. Nossa, aconteceu isso, como eu me senti, sabe? Então, tem spoilers que vão estragar, e tem spoilers que talvez não estraguem, então fique aí por sua conta e risco. Mas ao mesmo tempo eu acho que muita gente já conhece essa história pra falar sobre spoilers dela. Enfim, já enrolei o suficiente, vamos começar. Primeiro epílogo, né, gente? Eu sei que existe aí essa coisa de ai meu Deus, a Katniss teve filho, faz sentido a Katniss ter filho. Pra mim não faz. Pra mim não tem nada a ver, se perdeu no personagem, tá? A Katniss sendo filho. E eu sei que tem gente que argumenta, tipo, não, mas agora as coisas estão melhores, agora a capital não é mais tão cruel com as pessoas, não é mais tão cruel, vírgula, né? Não existe mais capital do jeito que a gente conhecia. Mas enfim, agora são outros tempos, e paz, e amor, e o rua, e ela quis ter filho por causa disso. Gente, vocês veem a Katniss mãe? A Katniss não é uma pessoa do cuidado, ela não sabe o que fazer com os sentimentos dos outros. Essa não é uma pessoa que seria uma boa mãe. E uma das primeiras frases, se não a primeira frase, do epílogo é: demorou 15 anos, mas ele me convenceu. Se demorou 15 anos pra ela ser convencida, eu acho que ela não queria ser mãe, sabe? Outra coisa que eu tenho pra falar é sobre Gale. Gente, vocês sabem que eu fui uma defensora de Gale no primeiro e no segundo livro, e eu continuo achando que ele sofre um hate meio desnecessário, porque o Gale, ele, desde o momento em que ele soube que existia uma revolução se formando, ele quis participar, e esse se tornou o maior propósito da vida dele, assim como o maior propósito da Katniss é proteger a família dela. Então sim, ela fez coisas que ela não deveria fazer pra proteger a família dela, assim como ele fez coisas que ele não deveria fazer em nome do que ele acreditava. E tipo, eu acho que ele tá certíssimo, sabe? Quer dizer que, nossa, é incrível, perfeito, zero defeitos? Não. Porque eu acho que uma coisa que é muito bem escrita aqui é exatamente sobre isso, é sobre os defeitos das pessoas. E como ninguém é perfeito, sabe? Ninguém é perfeito. E isso tá aqui, os personagens são reais o suficiente pra gente saber disso. Outro ponto que demonstra isso muito bem é a gente saber que a mãe da Katniss nunca superou 100% a perda do pai, e provavelmente nunca vai superar a perda da Prim. Agora, sendo um pouco polêmica, mas talvez não, eu acredito que a Coin, né, a general, sei lá qual era o cargo dela na Revolução, enfim, a líder de todo mundo lá do 13, foi sim responsável pelas bombas. Talvez ela não tenha falado pra ninguém, talvez ela tenha falado pra 2, 3 pessoas que eram ali, né, coladinhas dela, ou só com as pessoas que de fato tinham que executar aquilo, ou ela executou por conta própria. Enfim, eu acho que ela foi sim responsável pelas bombas, mas eu acho que a Prim estar lá foi coincidência. Eu acho que ela não planejou, nossa, eu vou jogar a Prim pra ela estar perto, pra ela ir e pra ela morrer, pra acabar com a Katniss. Não, eu acho que isso não, tá? Eu acho que isso não. Vamos falar um pouquinho do Peeta? Eu continuo achando que ele, como par romântico da Katniss, ele é muito bom.
ele complementa ela, sabe? Ele é a coisa doce que ela não tem. Ele tem a doçura que ela não tem. E eu vejo ele como um ótimo pai, na verdade. Ele deve ser um paizão. Mas ele, como pessoa que tá ali fazendo parte da revolução, ele é péssimo, gente. Ele é compassivo demais. Ele se culpa demais. Então, tipo assim, não que a Katniss não se culpe, mas ela não deixa tanto isso nortear as ações dela, sabe? E aí, em certos momentos me deu uma irritada. Em certos momentos me deu, sim, uma irritada. Ele tá tudo, não, me mata. Ai, me mata. Chato. Chatinho. Entendo os dramas. Teve várias cenas muito bonitas. Não diria muito bonitas, mas boas cenas. Nessa coisa de ele tentar muito se lembrar e ele aos poucos ir voltando a ser quem ele era. E ao mesmo tempo ele temeu o que ele se tornou. Eu acho que esse é um drama muito interessante. Talvez se a gente tivesse partezinha do livro narrada por ele, teria sido foda. Mas talvez aí eu gostasse mais do personagem. Mas é isso, eu acho que ele como par romântico ótimo, ele como personagem em geral não tão ótimo, bom, mas não tão ótimo. Agora sim, hora de responder as perguntas que eu joguei pra vocês. Por tudo o que eu já disse e mais pela construção de personagens, a gente tem muitos personagens muito complexos, dilemas complexos aqui, né, em torno dessa história desde sempre. Desde o primeiro livro a gente tem a coisa da família da Katniss e de se sacrificar e de querer salvar o Peeta ao mesmo tempo que ela sabe que sem ela a família dela vai deixar de existir em algum momento, porque o Gale não pode ser responsável por elas o tempo inteiro, né? Então ele é um livro cheio de dramas, cheio de conflitos internos dos personagens, conflitos externos também, de uns contra os outros, mas eu acho que a carga emocional dos personagens é de muito mais valor do que as coisas externas, assim, né, entre eles. E aí a gente abstrai. Em vários momentos, eu abstraí que todo mundo ali é adolescente, tá? Eu abstraí real. Eu falei, não, estamos falando de jovens adultos, de pessoas de ali 20 e poucos anos, e por isso que elas têm um pouco mais de ferramenta pra lidar com essas coisas. Mas, assim, é um livro que funciona, é um livro que tem momentos pra você passar raiva dos personagens, é um livro que tem momentos emocionantes, apesar de eu não ter particularmente chorado por nada. Eu sei que tem muita gente que se emociona muito, que tá muito ali dentro, sabe? Então... E tem cenas muito bem escritas. Você escorrega pela leitura. É muito gostoso você tá ali, tipo, nossa, palavras, que palavras, oh meu Deus. Então sim, ainda é um livro que funciona quando você passa ali você tá ali nos 20 e poucos anos, tá? E é um livro que envelheceu bem. Ele é um livro que até onde eu consegui enxergar, pelo menos, não tem nenhuma coisa que anos depois a gente começou a problematizar. Então não vejo gordofobia, nem homofobia, até porque tem muita gente padrão, né? A única coisa que teria pra ser problematizada, talvez, nessa série é a falta de representatividade. Um pouco disso foi corrigido nos filmes. Então a gente tem personagens com características físicas um pouco mais diversas. Mas essa seria a única coisa. E ok, temos só padrão? Temos só padrão, mas a gente não tá atacando quem não é padrão também. Sabe, as pessoas que não são padrão, elas existem, elas estão ali e ok, isso não é uma questão, sabe? Então, tô feliz, queria ter visto um pouquinho mais de representatividade, mas que esperar de um livro antigo, né? Então, dentro do que podia ser, tá muito bom de envelhecimento. Imaginei vários personagens errados? Sim. Tenho certeza que sim, tá? Mas foi isso, pessoas. Eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me conta como que foi a sua experiência lendo ou assistindo Jogos Vorazes, caso você já conheça essa história, o que você acha do que eu falei, se você concorda, se você discorda, e eu quero saber, né? Me segue nas redes e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!